aí, alunos, sejam bem-vindos, animados para iniciar a nossa aula de Educação Física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Bora lá? Aula 1, objeto de conhecimento, jogos eletrônicos, detalhamento, jogos de realidade virtual, a esportivização do virtual. Bem, agora que vocês conheceram o conteúdo da nossa aula, então vamos iniciá-la. Tudo é possível com tecnologia. Vida melhor, conexões melhores, educação melhor. É por meio da tecnologia que podemos, por exemplo, transformar este ambiente de estúdio em um ambiente de aula e fazer essa aula chegar até você. E mesmo que nós não consigamos enxergar, essa evolução tecnológica acompanha o homem desde os primórdios da humanidade. Nós costumamos dizer que o fogo ou o andar são exemplos da evolução humana. Muito bem. E aí, vocês já pararam para pensar que tudo isso que o professor Paulo falou no vídeo se trata de tecnologia? Bom, então quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando do termo de origem grega, técnica, que significa arte, técnica ou ofício, e logos, que é o conjunto de saberes. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de algo que surge para resolver um problema, para facilitar o cotidiano da vida das pessoas. E, geralmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente remete esse pensamento a aspectos digitais, ao mundo digital. A gente acha que tecnologia, na maioria das vezes, é só aquilo que está relacionado ao digital. Mas eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma tecnologia que não é relacionada ao mundo digital. Por exemplo, esse papel e essa caneta que vocês estão utilizando agora para fazer as anotações das aulas é uma tecnologia. Imagina só que nos primórdios da nossa existência, lá com os homens das cavernas, como é que eles registravam o seu cotidiano? Através de pinturas nas paredes das cavernas, chamadas de arte rupestre, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar desse termo. E essa arte rupestre era a forma como eles tinham de registrar o seu cotidiano, de perpetuar a sua história através desses registros. Hoje nós temos o quê? O caderno, a caneta, que veio justamente para facilitar esse registro. Imagina só se você estivesse recebendo uma aula dessa e você não tivesse onde fazer as suas anotações. Então, a tecnologia ela surgiu justamente para facilitar esse aprendizado, através das anotações no caderno e utilizando ali a caneta, né? Olha só que interessante. Um outro exemplo também do nosso cotidiano que eu posso utilizar aqui para vocês é o uso do guarda-chuva, principalmente aqui no nosso Amazonas, que ou chove muito ou então está um calor extremo. Como é que a gente pode se locomover na nossa comunidade, na cidade, se protegendo então da chuva ou do sol? Utilizando ali o guarda-chuva, que veio para solucionar esse problema de locomoção, não é mesmo? Então, existem outros exemplos aí do nosso cotidiano que a gente pode relacionar ao uso da tecnologia, que não está necessariamente relacionado a questões digitais, do mundo digital, ok? Bom, agora, abordando sobre esse mundo digital, nós vamos conhecer sobre a realidade virtual. E aí eu peço para vocês analisarem bem essa imagem aqui e respondam aí para mim o que é realidade virtual na opinião de vocês. Observem a imagem que ela já vai dar algumas respostas do que é realidade virtual. Mas vamos à sua definição. A realidade virtual é uma tecnologia, como vocês vão observar aí, baseada em um sistema computacional, ok? Então, essa tecnologia, ela vai criar ambientes virtuais, como vocês vão observar aí na telinha para vocês, em que o usuário ele vai poder se inserir e interagir com seus elementos. Então, aqui a gente já está falando de ambientes virtuais, né? Onde existe essa interação com esses elementos que também são virtuais. Mas, para a gente entender um pouco mais sobre esse conceito, vamos aqui conhecer
como é que a realidade virtual surgiu? Vamos conhecer um pouco da sua história. Então, uma das primeiras tentativas de trabalhar com a realidade virtual ocorreu lá nos anos de 1970 pelo artista digital Miron Kruger, que criou instalações combinando sistemas de vídeo e programação computacional. Continuando aí no enredo dessa história, nós vamos ver que depois houve uma interação de outras pessoas nesse mesmo ambiente virtual, né? Como vocês vão passar a conhecer. Então, no primeiro momento, o que ocorreu? Ocorreu justamente essa criação através da programação computacional, onde ele utilizou imagens e a pessoa podia interagir com essas imagens. Posteriormente, o que ocorreu é justamente a interação de outras pessoas nesse ambiente virtual criado. Ou seja, houve uma evolução ali na sua história. Ok? Muito bem. Então, como vocês vão observar aí na cartela, existe aí essa segunda parte da história relatada aí, né, que uma década depois os experimentos eles passaram a contemplar a interação entre vários usuários em ambientes virtuais compartilhados, como eu acabei de citar. Ok? Agora, quando a gente fala de sistemas, né, da realidade virtual, a gente vai ver que ela é baseada em 4 sistemas, que a gente vai conhecer a partir de agora. O primeiro sistema é o sistema de projeção, que é quando o usuário está fora do mundo virtual, mas interage com elementos virtuais. Então, como é que eu posso exemplificar para ficar mais fácil para vocês? Bom, imagina que você que na sua cidade chegou uma exposição de artes. Só que essas artes, elas não são, por exemplo, quadros reais. Elas são projeções, são imagens e vídeos que estão sendo projetados na parede e você tem a oportunidade de poder vislumbrar essas artes através dessa parte projetada, né, com imagens e vídeos. Isso é sistema de projeção, porque você está num ambiente real, mas você está interagindo com o virtual através das imagens projetadas nas paredes, né? Ali os quadros, as esculturas projetadas nas paredes, ok? O outro sistema do virtual que a gente pode conhecer é o de realidade aumentada. Na realidade aumentada, vai haver a combinação de imagens reais e virtuais. Como é que eu posso exemplificar isso para a nossa realidade? Bom, se você não tem rede social, né, pela idade de vocês, você já deve ter visto alguém utilizar uma rede social. Geralmente, nessa rede social, o que acontece? Existe ali a oportunidade de você conseguir fazer registros fotográficos ou de vídeos, e nesses aplicativos, você tem a possibilidade de acrescentar filtros nessas imagens. Então, imagina que eu estou aqui tirando uma selfie. E aí eu utilizo um filtro onde eu vou colocar óculos que não são óculos reais, são óculos virtuais, mas ele está sendo acrescentado por conta desse filtro. Ou então eu quero colocar um emoji nessa imagem, eu utilizo um filtro que adiciona um emoji na minha selfie. Isso é realidade aumentada, porque eu estou unindo o virtual com o real. Um outro exemplo clássico aqui para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, de um jogo chamado Pokémon GO. Esse jogo consiste em, você vai utilizar o seu celular, a câmera do seu celular, e você vai apontar para um ambiente real. Pode ser a sala da sua casa, né, um parque, enfim, qualquer ambiente, você aponta a câmera do seu celular, e o objetivo desse jogo é você capturar os Pokémons, que são bichinhos, né, virtuais que vão se mostrar ali no ambiente. Então, você vai caçar esses Pokémons. Isso é realidade aumentada, porque eu estou utilizando um ambiente real, que é a sala da sua casa, o seu quarto, um parque, e acrescentando ali o uso da imagem digital, que é o Pokémon, que são esses bichos que você captura, né, que é o objetivo do jogo é esse. Então, a gente está falando aqui de realidade aumentada. Nós temos também a realidade virtual de mesa,
que é quando o mundo virtual é projetado em uma superfície ou em um suporte no mundo real. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse tablet na minha mão, e aí, em cima desse tablet vai estar sendo projetado algo virtual, que vai simular como se fosse uma maquete virtual. Lembra da maquete que os professores pedem para vocês fazerem na aula de ciências, ali, né, de geografia? Então, vai ser como se fosse aquela maquete, mas projetada virtualmente em cima dessa mesa, dessa base que é real, né? Vocês estão vendo aqui o tablet, ok? Então, quando eu utilizo esse sistema, eu estou utilizando uma realidade virtual, um sistema de mesa, ok? Agora temos o outro, que é o quarto, que é o de simulação, que é quando eu vou utilizar dispositivos que fazem com que o usuário tenha a sensação de que, de fato, está dentro do mundo virtual. E nesse quesito aqui, a gente já vai utilizar alguns elementos, como luvas sensoriais, para você sentir como se você estivesse realmente tocando aquele lugar, aquele objeto, ou então o uso de óculos de realidade virtual, onde você vai colocar esses óculos e vai simular como se, de fato, você tivesse inserido naquele ambiente, ok? Então, a esse sistema eu dou o nome de sistema de simulação. Certo? Então, esse processo todo que vocês vão observar, né, através desse passeio pela história que nós fizemos sobre a realidade aumentada, como vocês vão observar, esse processo todo ele pode ser aperfeiçoado justamente pela realidade virtual. Observaram que houve ali uma melhora dessas tecnologias ao longo dos anos, né? Então, uma tecnologia que nos permite compreender melhor, com riqueza de detalhes, os conceitos e conteúdos explicados. E para ficar mais fácil o entendimento para vocês, eu vou trazer aqui um exemplo, e agora a gente vai passear por um lugar muito interessante. Vamos ver aqui, então, para vocês aí na telinha. Nós vamos aqui virtualmente fazer um tour no museu, que vocês vão observar aí esse museu bem grandioso, né, bastante interessante, que é o Museu Egípcio e Rosa Cruz de Tutancâmon. Então, observem aí que são imagens de 360 graus, onde eu posso observar direitinho, e ele vai me dando setas para onde eu posso seguir. Vamos entrar aqui comigo, então, nesse edifício aqui, ok? Vamos entrando, conhecendo esse lugar. Então, aqui eu já observo que tem uma entradinha aqui, onde eu já consigo vislumbrar esculturas, né? Aqui nas paredes, essas informações, imagens. Vamos adentrar mais um pouquinho. Vou olhar aqui na minha lateral, o que eu posso observar dentro desse local. Já vejo que tem esculturas aqui para eu olhar. Na parede tem algumas informações que são interessantes também, que eu posso me aproximar e fazer a leitura dessas informações. Vamos entrar mais um pouquinho para a gente conhecer aqui um pouco mais sobre esse museu. Vamos lá. Olha aqui, esse parece um trono, né? E com certeza, se eu me aproximar mais, ele vai me contar um pouco da história. Vou me aproximar aqui da parede, onde eu consigo encontrar informações, eu posso fazer a leitura, mas observem esse ícone aí, que é um ícone de áudio, onde provavelmente eu vou estar escutando toda a história que está sendo retratada aqui nessa parede, né? Observem também aqui, mais para a lateral, que existe um clique de um vídeo que eu posso assistir. Vamos clicar nele para ver o que a gente tem de informação? Bom, esse vídeo aqui, ele está me mostrando imagens dessa época, né, de artefatos egípcios, e vai me contando aqui uma história. Então, nesse caso aqui, vamos relembrar ali os 4 processos, né, de realidade virtual que eu posso utilizar. Imagina se você está realmente dentro desse local, né, e você está olhando esse vídeo sendo projetado na parede. Qual é o sistema que eu estou utilizando aqui de realidade virtual? Justamente o de projeção, porque eu estou inserida no local real, mas eu estou interagindo com o digital, que é o vídeo que está sendo projetado na parede, ok? E esse movimento que eu faço aqui, ó, conhecendo esse museu, como se de fato eu estivesse
inserida nesse contexto. Eu estou falando de qual sistema? Eu estou falando justamente do sistema de simulação. Por quê? Porque realmente parece que eu estou inserida dentro desse museu, contemplando toda essa história grandiosa aqui, que faz parte, né, da história da humanidade, com os egípcios. Ok? Que interessante, né? Então, a gente pode observar que essa questão da tecnologia virtual, né, ela pode nos proporcionar e também resolver um probleminha, que eu não preciso, de fato, estar dentro desse ambiente para conhecer essa história. Então, todo esse processo de virtualização, ele possibilitou, como vocês vão observar aí na cartela, todo esse processo possibilitou os esportes também, que eles fossem inseridos nesse mundo, dando início à esportivização do virtual. Muito bem, então vocês conseguiram ver aí toda a tecnologia sendo utilizada, né, nesse ambiente virtual que nós acabamos de entrar. E agora a gente vai fazer essa relação do virtual para a questão do esporte. Como é que isso pode ser unido, né? Como é que isso pode trabalhar em conjunto? Então, aqui a gente está falando da esportivização esportiva, né, do virtual. É um fenômeno que visa transformar um conteúdo em uma ferramenta rica em qualquer área da educação, inclusive a educação física, que na questão da organização de torneios e eventos, sua participação é de extrema importância, dando respaldo como uma manifestação esportiva de uma nova geração. Então, aqui a gente já começa a fazer essa junção do virtual juntamente com os esportes. E agora a gente vai falar sobre os e-esportes. Os e-esportes são os esportes eletrônicos, né? Traduzido para o português, que são uma alternativa de esporte que, em geral, não utiliza músculos ou forma física, mas a inteligência, o raciocínio, a coordenação motora dos jogadores. Então, olha só que interessante essa característica dos jogos eletrônicos. Neles, você não necessariamente vai utilizar dos grandes grupos musculares para realizar essa atividade. Você vai estar principalmente requerindo aqui, o uso da sua mente, do seu intelecto. Por quê? Na hora de tomada de decisão. E como eu utilizo a coordenação motora nesses jogos? Justamente quando eu vou ali, pego o controle, né, e faço o manuseio desse controle para dirigir ali aquele jogo, né, para jogar aquele jogo. Mas vamos conhecer um pouco da história aqui dos e-esportes. Como é que isso surgiu? Na sua história, aconteceu ali nos anos 2000, na Coreia. Foi criada, então, a Associação Coreana dos E-Esportes, para gerenciar eventos, regulamentar transmissões de disputas, fiscalizar as condições de trabalho dos cyberatletas. Então, observe aqui que nessa informação, a gente já vê que a gente já está lidando com atletas. Mas como assim, professora? Atletas eletrônicos? Atletas não são só aqueles jogadores, por exemplo, jogador de futebol, de basquete, de vôlei. Não, existem os atletas de jogos eletrônicos, chamados de cyberatletas. Olha só que interessante. E por isso houve esse movimento todo justamente para regulamentar, para colocar regras na participação desses jogadores em torneios, em eventos. E tudo isso aconteceu nos anos 2000, lá na Coreia. E, além do entretenimento proporcionado, como vocês vão observar, essa é uma indústria, olha só que interessante essa informação, que movimenta milhões por ano. Um exemplo é o cyberatleta ou esportista Lee Jae-dong, que ganhou mais de $500 mil em sua carreira entre premiações e patrocínios. Você achava mesmo que era só jogador de futebol que ganhava muito dinheiro com o esporte? Negativo. Os cyberatletas, como um exemplo desse que foi citado, fez fortuna ali no mundo dos esportes eletrônicos, dos jogos eletrônicos. É interessante saber essa informação, né?
não é mesmo? Porque isso dá até um certo norte também, já que você tem afinidade, se você tiver afinidade, você consegue ali fazer carreira nessa área também, né? Muito bem. E aí a gente vai apresentar para vocês alguns jogos eletrônicos que são comumente famosos ali dentro dessa turma, né, dos cyberatletas. O primeiro jogo aqui são os jogos de RPG. Vamos observar que os jogos de RPG, a sigla em inglês para Role Playing Game, um gênero de jogo no qual os jogadores assumem o papel de personagens imaginários em um mundo fictício. Como a gente está retratando ali um jogo, né, no mundo digital, obviamente que esses personagens eles vão ser fictícios, né? Muito interessante. Um próximo jogo é o StarCraft e o Warcraft 3, que foram os primeiros jogos a terem os campeonatos transmitidos pela Augmented e MBC Game, que são os principais canais especializados em transmissões de campeonatos de jogos eletrônicos da Coreia do Sul. Mais uma vez, aí a Coreia do Sul fazendo seu nome no que diz respeito aos jogos eletrônicos. O próximo jogo que vai ser apresentado aqui para vocês, observem bem essa imagem, são os jogos simuladores de combate, de guerra, que vão simular ali ações de ataque e defesa, que é um verdadeiro atrativo entre os jovens. E esses jogos, eles simulam combates em cenários cada vez mais reais. O mais legal é visualizar as táticas de combate, as estratégias, e não só mirar e atirar. Então, observem que esses jogos eletrônicos, como eu falei inicialmente, ele vai trabalhar ali a parte do intelecto. Você vai precisar tomar decisões muito rápido, você vai precisar ter estratégia, porque imagina que eu estou dentro de um jogo desse aqui, e aí eu vou sair atirando para qualquer lado, sem estratégia nenhuma, provavelmente eu vou ser abatida, né? Então, precisa ter estratégia, precisa ter um raciocínio muito rápido para poder se dar bem nessas atividades. Agora a gente vai falar sobre um outro tipo de jogo, que são os exergames. E aí a gente já vai conseguir diferenciar os exergames dos jogos eletrônicos. São jogos que utilizam os movimentos de diferentes segmentos corporais como forma de interação com ambientes virtuais, podendo contribuir não apenas para o aumento do gasto calórico, mas também para o aumento no repertório de movimentos do indivíduo, principalmente em fase de crescimento. Então, os exergames, ele já vai utilizar dos movimentos corporais como participação nesses jogos, diferente ali dos jogos eletrônicos que a gente abordou inicialmente. Então, observe aqui essa imagem. E vejam que existe uma imagem projetada na tela da TV e essas duas pessoas aqui, elas estão o quê? Imitando esses gestos. Então, existe essa interação entre o virtual e entre o mundo real. E nessa interação existe o quê? O movimento corporal acontecendo. Então, os exergames, eles são uma nova geração de jogos e têm sido propostos como uma forma de aumentar a atividade física em crianças e adolescentes, ou seja, é um atrativo, é um plus ali para trazer os jovens e adolescentes e até os adultos também para fazer atividade física, né, interagindo com esse mundo virtual. Esses videogames, eles requerem que os participantes realizem ali movimentos de segmentos corporais ou de todo o corpo diante da câmera para controle do jogo. E aqui a gente tem algumas modalidades como exemplos para vocês. Temos o tênis, o golfe, corridas, jogos dinâmicos, o mundo das lutas, né, da dança, dos ritmos, todos esses são exemplos de práticas propostas pelos exergames. Então, observe aqui nessa imagem. O que os exergames podem nos proporcionar também? É o acesso a esportes que, naturalmente, a gente não conseguiria ter acesso, como, por exemplo, o golfe. Para fazer a prática do golfe, você precisa ter um campo específico, com materiais específicos, que nem todo mundo tem acesso. Mas, através dos jogos, né, dos exergames, eu consigo praticar
esse jogo, né, e movimentar o meu corpo sem necessariamente ter que sair de casa para isso. Eu posso fazer isso da sala da minha casa. Olha só a solução que a tecnologia trouxe justamente para melhorar o quê? A nossa rotina de exercícios, como vocês vão observar. Então, essas marcas famosas, né, elas aderiram aos programas de exercícios físicos, fornecendo até mesmo gasto calórico aproximado, baseados na intensidade e frequência do programa aplicado. Olha só que interessante. Vamos conhecer também o xadrez virtual, porque não são só as práticas modernas que ganham espaço nesse processo de virtualização, mas também práticas como o xadrez, que é um esporte milenar. Olha só, a gente tendo acesso a esse esporte milenar. Os tabuleiros, conectando jogadores em diferentes lugares do mundo, e campeonatos acontecendo a todo momento, são também exemplos do potencial que essa tecnologia tem. Isso tudo é muito interessante e muito magnífico. Por quê? Porque você pode ter a possibilidade de praticar xadrez estando ali no seu quarto, no seu celular, no seu computador, jogando com uma pessoa que está lá na Coreia, por exemplo, né, participando de campeonatos. Olha só que interessante, trabalhando o seu intelecto, isso é muito bom. Quando a gente pega a tecnologia, né, quando a gente pega essas ferramentas e utiliza de maneira produtiva, de maneira que venha a acrescentar nas nossas vidas. Isso é muito legal. Agora vamos ver como é que a tecnologia pode atuar dentro da educação, justamente através da utilização de aplicativos educativos, onde eu consigo, dentro desses aplicativos também, aprender novos idiomas, como o inglês, o francês, o italiano, né? Então, ali eu posso interagir com outras pessoas, eu posso aprender lições, é tudo muito interativo, né? Estimulante, isso é muito bom. Eu também posso utilizar, através desses jogos, desses aplicativos, a questão do raciocínio lógico, que vai conseguir fazer com que a minha mente se desperte para resolver problemas, para ter um raciocínio rápido, né, para eu conseguir ler aquele texto e entender o que ele está querendo passar. Isso tudo é muito bom. E até também fazer cursos livres. Olha só que interessante. Eu tenho curiosidade de saber como é que as minhas avós teciam crochê. Mas eu não tenho mais a minha avó para me ensinar. O que eu faço? Um curso rápido lá na internet que vai me ensinar a tecer um crochê. Ou então eu quero aprender uma arte nova, eu faço um curso lá, corro lá no YouTube, como fazer, por exemplo, uma garrafa PET se transformar em algo produtivo. Aí eu vou lá e vejo vários exemplos, aprendo coisas novas. Então, é muito bom a gente utilizar a tecnologia a nosso favor. E a gente tem que tomar um certo cuidado de usar essa tecnologia de modo exagerado. Porque, imagina, você resolve ser ali um atleta de jogo eletrônico. Aí você passa 9 horas do seu dia na frente do computador, você não come direito, você não faz uma atividade física. Será que isso vai ser legal para o seu corpo? Então, a gente tem que tomar atenção, saber equilibrar o uso dessas tecnologias para realmente extrair todos os benefícios que ela pode trazer para o nosso cotidiano. Porque a tecnologia ela vem para o quê? Para solucionar um problema e não para criar mais um problema. Isso tudo quem vai definir é o usuário. Tá certo? Ou seja, é você aí que vai definir se a tecnologia vai facilitar a sua vida ou vai dificultar a sua vida. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, aprendido aí um pouco mais sobre a tecnologia e o uso dela dentro do campo esportivo, né? E possa ter acendido aí essa curiosidade de, quem sabe, experimentar esses jogos. Tá bom? Então, eu fico por aqui, desejo a vocês ótimos estudos e até uma próxima oportunidade.